Pessoal, resolução da prova aí da turma B. Primeiro exercício é essa função aqui, né? E aí determinar o domínio dessa função. Observe que a gente tem uma raiz aqui embaixo e dentro dela a gente tem esse x ao quadrado menos 1. Como está no denominador, ele não pode ser zero. E como ele está dentro de uma raiz quadrada, ele não pode ser negativo. Ou seja, isso aqui tem que ser positivo. Então, isso aqui tem que ser maior do que zero. Menos 1 passa para cá, fica 1. X ao quadrado maior do que 1. Então, é saber lidar com isso aqui. Ó. Então, aqui o x tem que ser maior do que 1 ou menor do que menos 1. Se você encontrar as raízes disso aqui, ó, as raízes disso aqui são 1 e menos 1. Aí, para você saber identificar isso aqui, você pode testar valores. Quando isso aqui vai ser maior do que 0? Aí você pensa um número menor do que 1, menos 2. Você colocar menos 2 aqui, ó, menos 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1 é 3, dá um resultado maior do que 0. Então, por isso que menor do que menos 1 serve. Entre menos 1 e 1, por exemplo, 0. Se eu colocar 0 aqui, ó, 0 ao quadrado é 0, 0 menos 1 dá menos 1. Não é maior do que 0. Por isso que o número entre menos 1 e 1 não serve. Maior do que 1, 3, por exemplo, 3 ao quadrado é 9, 9 menos 1 é 8, é maior do que 0. Então, por isso que maior do que 1 serve. Então, o domínio é todo número real que seja maior do que 1 ou menor do que menos 1. Esse é o domínio da função. Então, a gente tem que saber calcular o domínio da função e escrever ele de forma adequada, porque eu vou cobrar de vocês formalidade matemática. Vocês têm que saber escrever as coisas na linguagem matemática correta. Assíntotas. As assíntotas verticais e horizontal. Vertical. Os valores da assíntota vertical são os valores que zeram o denominador. E os candidatos, então, são 1 e menos 1. Aí eu vou testar esses valores, 1 e menos 1. X igual a menos 1. Primeira assíntota vertical. Observa que x tem que ser menor do que menos 1. Então, só faz sentido calcular limite à esquerda do menos 1. Porque se ele é menor, não pode ser maior, né? Então, se eu substituir x por menos 1, aqui vai ficar menos 1. Aqui embaixo vai ficar menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 é 0. Mas se o x é menor do que menos 1, o que está aqui embaixo é positivo. Pega um número menor do que menos 1. Menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 é 3. Por isso está dando um resultado positivo. Negativo com positivo, negativo. Então, não existe o limite à direita do menos 1, porque o x é menor do que menos 1. Mas isso aqui não precisa existir. Só pelo fato daquele ter dado infinito, isso é uma assíntota vertical. X igual a 1. Agora, em relação a 1, só tem como calcular o limite de x maior do que 1. Ou seja, não tem como calcular o limite à esquerda do 1. O x tem que ser maior, então ele não pode ser menor. Então, esse não existe. À direita do 1, substituindo x por 1 aqui em cima vai dar 1. 1 aqui embaixo, 1 ao quadrado é 1, menos 1 vai dar 0. Só que se x é maior do que 1, aqui dentro é positivo. Pega um número maior do que 1, 2. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1 é 3, por isso que é positivo. Positivo com positivo, mais infinito. Então, nós temos duas assíntotas verticais. O menos 1, à esquerda dele está dando menos infinito, e o 1, à direita dele está dando mais infinito. Lembrando que o domínio dessa função é menor do que menos 1 e maior do que 1. Aí vamos calcular o limite das assíntotas horizontal. X tendendo a mais infinito. Então, esse x mantém. Aqui embaixo eu coloquei o x ao quadrado em evidência, que é a maior potência. Só que eu coloquei dentro da raiz. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Menos 1 sobre x ao quadrado está aqui. Como x tende a infinito, essa fração tende a zero. Então, observa a formalidade matemática. Não dá para fazer direto isso, não. Vocês são obrigados a fazer dessa forma. Então, toma cuidado com isso. A forma como coloca em evidência, né? Tem que se organizar nesse sentido, porque tem muita gente que escreve as coisas de qualquer forma aí, né? Então, aqui é x, aqui sobrou esses dois que está aqui. Como x é positivo, raiz de x ao quadrado é 1, ó, é x. Está aqui x, raiz de 1 é 1. X cancela com x, vai dar 1. Né? Então, o limite aqui vai ser igual a 1. Y igual a 1 é a primeira assíntota. X tendendo a menos infinito não vai dar o mesmo resultado. Aqui, inicialmente, é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Só que raiz de x ao quadrado, quando x é negativo, é igual a menos x. E x dividido por menos x dá menos 1. Então, é outra assíntota horizontal aí. Então, aqui, ó, x tendendo a mais infinito deu 1, x tendendo a menos infinito deu menos 1. E o gráfico vai ser isso aqui, ó. A assíntota vertical, x igual a menos 1 e x igual a 1. Tá? Aqui é a assíntota vertical, aqui é a assíntota vertical. Horizontal, y igual a 1, é essa aqui.
y igual a menos 1 é essa aqui. Observa que não tem gráfico entre menos 1 e 1, porque o domínio não permite, só vale valor menor do que menos 1 e maior do que 1. Se x se aproxima de menos 1 pela esquerda, tá aqui, a função vai para menos infinito, por isso que ela está descendo aqui, ó. E se x diminui, a função vai para menos 1, ó. Tá indo para menos 1 aqui, ó. Menos 1. Se x se aproxima de 1 pela direita, aqui, ó, pela direita a função está indo para mais infinito, que é isso aqui. E se x aumenta, a função está se aproximando de 1. É isso aqui, ó. Então o gráfico dessa função vai ser alguma coisa desse tipo aí.